Vamos lá, Mateus capítulo de número 5. Primeira mensagem da série Sermão do Monte. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Bom, eu quero começar dando duas indicações aqui de livros, porque o Sermão do Monte é muito especial, e nós não vamos conseguir esgotar a grandeza desse sermão aqui nos domingos. Então eu quero, na verdade, 3 livros eu quero indicar para você se aprofundar nesse tema. Primeiro é a Bíblia. Leia o Sermão do Monte, releia, né? Como eu sempre digo, tire os óculos da sua cultura, tire os óculos da sua religiosidade, tire os óculos das suas experiências de vida e leia as Escrituras. E pergunte o que Deus está ensinando, o que Deus está falando nas Escrituras. O outro livro, esse é um livro que fala sobre o Sermão do Monte, ele é um livro um pouco mais denso do que o segundo que eu vou indicar aqui, que é o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones a respeito do Sermão do Monte. Aí já é um livro que vai tratar com mais detalhes, vai te ajudar bastante. Um dos maiores teólogos de todos os tempos, este livro ele está disponível aí nas boas livrarias. O segundo é um livreto, já é um pouco menorzinho e tal, mas de um cara assim exemplar que a igreja, a comunidade aqui foi muito afetada por muitas coisas que ele escreveu e tal, e pelo homem que ele foi para a igreja no mundo, que é o John Stott, né? John Stott escreve também um livro chamado Sermão do Monte, a Contracultura Cristã. Então é um livro também que, se você quiser ler, você que não está acostumado a ler coisas muito grandes e densas e tal, o John Stott é uma boa sugestão. Eu separei uma frase aqui do John Stott, que é o seguinte: se a igreja obedecer o Sermão do Monte, poderá se oferecer ao mundo como uma autêntica contracultura cristã. O que ele está dizendo é o seguinte: se nós, Igreja do Senhor, lermos, entendermos e obedecermos o Sermão do Monte, nós seremos uma reserva espiritual, moral para esse mundo. Nós conseguiremos, andando na contramão do mundo, mostrar para o mundo que existe uma sociedade que foi estabelecida por Deus, que é diferente, onde as pessoas seguem uma regra que glorificam a Deus. Então, eu acho que o Sermão do Monte é bem isso, e o Stott foi muito feliz nas suas colocações, que o Sermão do Monte ele é essa contracultura cristã, ou seja, ele é essa verdade na contramão desse mundo que está cada vez pior. O que nós vamos ler nesses próximos domingos e pensar nesses próximos domingos é o maior de todos os sermões. Maior no sentido de melhor, mais profundo e mais completo. Porque ele foi pregado pelo maior pregador. Nós que gostamos e nos reunimos aqui porque gostamos disso, certamente, ouvir mensagens, ouvir pregações, nós temos o privilégio de poder sentarmos-nos diante da maior ou da melhor pregação, da pregação perfeita. Porque quando prego, eu trago um pouco de mim na minha pregação. Quando prego, eu trago um pouco das minhas influências, e isso é a parte ruim do que prego. Porque quando prego as Escrituras, Fábio, eu prego e essa pregação ela tem influências. Embora eu me esmero para pregar somente as Escrituras, mas eu sou um cara que tem influências.
Eu tenho influência do meu lar, eu tenho influência do lugar que eu nasci, do bairro que eu fui criado, da denominação que eu me converti, da denominação que nós nos tornamos, e tenho as minhas influências. Já o Sermão do Monte, ele vem direto da fonte, o pregador é o próprio Senhor das Escrituras. Então é, sem dúvida, o melhor sermão. Quando nós ouvimos um sermão, nós ouvimos também a vida de um pregador. E às vezes isso é frustrante, né? Eu, pelo menos, procuro deixar bem claro que o que prego é bem maior do que eu, né? Embora não uso disso para poder viver de qualquer jeito, eu entendo o que as Escrituras dizem para mim, que eu tenho que ser exemplo, uma vez que eu assumi uma postura de estar à frente de pessoas, falando para essas pessoas, eu tenho que lutar para ser exemplo em tudo, diz as Escrituras, para aqueles que têm responsabilidades de ministrar, mas eu reconheço que a mensagem que prego é bem maior do que eu, que ela é perfeita, eu não, que ela é eficaz e eu não. Mas quando nós falamos do Sermão do Monte, nós estamos falando de uma mensagem eficaz, pregada por um pregador eficaz. Nós estamos falando de uma mensagem santa, pregada por um pregador santo. Nós estamos falando de uma mensagem poderosa, pregada por um pregador poderoso. O que é o Sermão do Monte? Nós tivemos aqui um tempo atrás, falando sobre as doutrinas da graça. Falamos sobre justificação, falamos sobre santificação, falamos sobre glorificação. Então a justificação é aquele momento em que eu sou aceito por Deus pelos méritos de Cristo, justificado gratuitamente, não há nada que eu possa fazer para alcançar esse benefício, é pela graça de Deus que eu sou justificado, eu sou aceito diante de Deus pela graça de Cristo. A santificação é um processo de vida, que o Espírito Santo vai trabalhando em mim, mas que eu tenho responsabilidades neste processo. A glorificação é aquele momento final, onde tudo será pleno. E aí nós alcançaremos a Deus e seremos completamente santos. E seremos transformados e todas as demandas dessa vida serão vencidas e nós estaremos com o Senhor para sempre. Então eu diria que o Sermão do Monte, ele é o ensino, ou ele é a instrução, ele é a ética da vida cristã, para esse espaço entre a justificação e a glorificação. Entre a justificação, o momento em que eu fui salvo, e o momento em que eu entrarei no reino definitivamente, há um período de santificação, e há um período que nós chamamos de vida. É o que nós estamos fazendo, estamos vivendo. E como eu vivo entre o momento em que eu fui justificado e o momento que eu entrarei na glória? Eu vivo debaixo de uma orientação bíblica que sai da boca do próprio Senhor Jesus. Uma instrução de vida, uma ética de vida santa para a glória de Deus. Então, o Sermão do Monte é a instrução para o período entre santificação e glorificação. O Sermão do Monte não é um sermão para ser ouvido apenas, é um sermão para ser praticado. E nós não praticamos as verdades do Sermão do Monte para sermos salvos, uma vez que o Sermão do Monte é pregado para os salvos. Então não é por praticar as verdades do Sermão do Monte que eu serei salvo. É porque sou salvo que eu devo ouvir e colocar em prática. Aliás, quem ouve e não coloca em prática, o sermão termina dizendo que quem ouve e não coloca em prática é como alguém que constrói casas sobre areia. O que ouve e coloca em prática é comparado a alguém que ouve, é comparado com alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, estar praticando, ouvindo e praticando o Sermão do Monte é estar edificando a sua vida em Cristo e no caminho de Cristo. Essa é a ideia do Sermão do Monte. Alguns, equivocadamente, acham que o Sermão do Monte
é a segunda lei, a lei de Cristo, no sentido igual à lei de Moisés. Fez, está santo, está salvo. Não fez, não está santo, não está salvo. Não é verdade, não é essa a ideia do Sermão do Monte. Alguns pensam que o Sermão do Monte é algo inatingível. Então o que alguns vão chamar de horizonte utópico. Ele está lá longe e só serve para eu olhar para ele e caminhar na direção dele, mas ele é impraticável. Alguns vão pensar isso. Dizer, não, isso aí, o Sermão do Monte, essa perfeição, nós só vamos alcançar lá na eternidade, ou nós só vamos alcançar depois de glorificados, porque é uma perfeição tão grande que nós não conseguimos atingir. É bem verdade, irmãos, que quando a Bíblia fala de comportamento, quando a Bíblia fala de vida, de estilo de vida, a Bíblia põe a régua lá em cima. O nível é altíssimo. Mas isso não significa dizer que é inatingível. Significa dizer que nós devemos lutar para viver isso, e viver isso com toda a nossa força. É como se eu estivesse dizendo a alguém, corra a 100 por hora. E ele dizer para mim assim, eu não consigo correr a 100 por hora. Bom, se você não consegue correr a 100 por hora, o que você vai fazer? Eu vou andar, eu vou correr a 10. Não, quanto que você consegue? Não, eu consigo só 80. Então, se você não consegue 100, corra 80. Se você não consegue ir a 100, vá no seu limite, tentando alcançar o máximo, porque aquele que te mandou, aquele que colocou a régua no 100, sabe quanto você aguenta e espera de você o máximo que você puder. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, vós maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ora, quem é que consegue amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Ninguém. Por mais que você diga assim, eu amo muito a minha esposa, mas como Cristo, amar como Cristo, ninguém consegue amar nada nem ninguém como Cristo amou, porque nós estamos falando do amor perfeito. Entende que isso é a régua? Aí alguém diz assim, já que eu não consigo amar minha esposa como Cristo amou, então não vou amar. Não, se você não consegue amar como Cristo amou, ame da melhor, da maior e da mais intensa forma que você conseguir amar, porque você vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não consegui amar como o Senhor, mas eu amei com toda a minha força, eu amei da melhor maneira que eu podia amar, eu amei sem nenhuma reserva, porque eu entendi que o Senhor queria que eu me entregasse totalmente a ela. Consegue entender o conceito? Então o Sermão do Monte é esse texto ou essa ética para eu olhar e dizer, é assim que eu quero ser, é assim que eu vou me esforçar para viver, é assim que eu darei a minha vida para viver o Evangelho de Cristo. Por isso que é importante, irmãos, por isso que é importante todo cristão ler e estudar o Sermão do Monte. Bom, como nós estamos num processo de introdução, deixa eu dizer algumas coisas importantes sobre o Sermão do Monte, para poder criar aqui uma base para você entender melhor o que está sendo dito. Primeiro, é que este sermão ele está de forma mais extensa aqui no Evangelho de Mateus. Lucas também coloca porções desse sermão, mas ele está de forma íntegra e maior, num texto só, aqui em Mateus. Então a gente precisa entender um pouco qual é o conceito de Mateus, qual é a mentalidade que Mateus está escrevendo. Mateus está escrevendo o seu evangelho primariamente para judeus. Qual é o objetivo? Ele quer mostrar que Jesus é o Messias. Então Mateus vai escrever isso aqui bem depois da morte de Cristo, mas ele foi testemunha ocular. O evangelho de Mateus, ele é talvez o evangelho mais teológico entre os 4 evangelhos, ele é o mais teológico, porque ele é aquele que busca mais referências do Antigo Testamento, das profecias, falando acerca de Jesus. Então ele é esse evangelho escrito para provar que Jesus
é o Messias. Ele é escrito para judeus. Então os judeus precisavam entender que todas aquelas promessas do Antigo Testamento acerca de um rei que viria, do ungido que viria, elas se cumprem em Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, não há coisas como tem em Marcos, explicações de costumes judaicos. Por quê? Porque como a audiência é judaica, não precisa explicar costumes, nem palavras. Por exemplo, Marcos vai dizer que quando Jesus manda a menina levantar, lá a filha de Jairo, se não me falha a memória, ele diz, Talita cumi. E aí Marcos vai dizer, que significa, menina levanta-te. Mateus não precisa fazer isso. Porque quando Jesus fala Talita cumi, se eu não me engano, ele fala em aramaico, mas os judeus sabem o que significa. Já o povo que lê Marcos fala grego. Então eles precisam de uma explicação quando uma palavra é citada ou em hebraico ou em aramaico. Já Mateus não precisa. Quem está lendo ele em primeira instância são judeus. Então qual é o objetivo de Mateus ao escrever, ao registrar o Sermão do Monte? Apresentar esse estatuto do reino. A expressão, uma das expressões mais usadas em Mateus é reino de Deus. É proposital, irmãos. E quando eu digo é proposital de Mateus, porque Mateus está inspirado pelo Espírito Santo. Então é propósito de Deus que o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, revele a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que ao lermos as expressões de João Batista, o reino de Deus é chegado, ao lermos a expressão de Jesus, é chegado a vós o reino de Deus, as parábolas que falam sobre o reino, apresentem a Jesus como rei. E aí, se há um rei, há um reino. Se há um reino, deve haver um estatuto deste reino. O estatuto desse reino, as verdades escritas que regem este reino, é o Sermão do Monte. O resumo do que o reino deve seguir está exatamente no Sermão do Monte. Outra coisa que a gente precisa entender é um pouco de como as pessoas pensavam na época. Porque se nós entendemos como os judeus, uma vez que o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus, quando nós entendermos um pouco da cabeça dos judeus da época, nós vamos entender como é que Jesus está colocando o seu sermão, mostrando que ele é diferente de tudo aquilo, que o reino não é nada daquilo que as pessoas pensavam ser. Então, haviam quatro divisões dentro do povo de Israel. O povo de Israel estava dividido em 4 seitas diferentes. As 4 seitas, ou os 4 segmentos, eles estavam contra o outro, embora fossem todos judeus e todos tivessem a mesma base, que era a Torá, os livros sagrados lá dos judeus, que é a Bíblia do Antigo Testamento, sobretudo os primeiros 5 livros da Bíblia, as leis de Moisés. Embora eles tivessem o mesmo livro, eles faziam uma leitura diferente uns dos outros. Então, quando Jesus chega, ele encontra um Israel dominado politicamente pelos romanos e um povo religioso dividido entre si por leituras equivocadas. Eu estava pensando nisso, irmãos, enquanto eu lia e preparava essa mensagem. Como hoje nós somos tão parecidos com aquele povo. Como nós fazemos, e eu estou falando nós, igreja no geral, nós fazemos uma leitura errada de Cristo porque partimos de pressupostos equivocados. Como nós também podemos ter o mesmo livro na mão e não enxergar o Cristo que se revela neste livro, porque vamos para as Escrituras com as nossas lentes, ou porque vamos para as Escrituras com o nosso querer. Então, o cenário que Jesus encontra é muito parecido com o nosso. As pessoas estão fazendo uma leitura completamente errada de quem é Jesus, porque elas estão influenciadas pelos seus costumes, pela sua política, pela sua religião, seja lá por quem for. Se o cara é de esquerda, Jesus para ele é um cara de esquerda.
Se ele é de direita, Jesus é um cara de direita. Quem eram essas pessoas? Você conhece bem os fariseus, de ouvir falar na Bíblia. Os fariseus, eles eram os conservadores, os religiosos. Os fariseus eram aqueles que atuavam nas sinagogas, aqueles que estabeleciam leis que nem eles podiam cumprir, e por isso eram chamados por Cristo de hipócritas, porque eles estabeleciam coisas que eles não podiam fazer. Eles nem entravam no céu, de acordo com Jesus, e nem deixavam os outros entrarem. Então aquela galera conservadora, que quer medir o tamanho da sua saia. Aquela galera conservadora, que fica contando quantos passos, uma vez que na lei não se podia trabalhar em determinados dias, ou o sábado devia ser guardado na lei, o camarada ficava medindo quantos passos podia dar no sábado. Dá 10 não é trabalho, dá 11 já é trabalho. Então que fica tentando ser salvo pelos esforços seus. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual é o limite do que eu tenho que fazer? Quanto é que eu tenho que dar o dízimo? Eu tenho que dar o dízimo dos centavos, eu tenho que dar o dízimo disso ou daquilo. É essa galera religiosa que buscava justificação pelo seu comportamento, pelo cumprimento da lei, pelo exagero. E aí então na cabeça deles, quem é o Messias? Quem é aquele que vai vir? Aquele que vai vir, ele é um religioso. E se esse que diz ser o Messias, e vem, se ele não é um religioso como a gente, então ele não é Deus. O céu é de quem? Para eles o céu é dos religiosos. Aquele camarada que cumpre rigorosamente as regras. E aí há um problema porque eles acabam criando uma tradição oral. Não só o que está escrito, mas aquilo também que nós convencionamos que deve ser. Eles criaram muros em volta da lei, e agora obrigatório para eles não é só a lei, obrigatório para eles também são os muros que eles criaram em volta da lei. Então são eles que ficam ali pegando no pé de Jesus. Uma outra turma concorrente eram os saduceus. Os saduceus já é uma galera diferente. Os saduceus seriam hoje talvez os mais intelectuais. Os saduceus eram aqueles que tinham uma dificuldade de obedecer à risca as leis de Moisés, por isso eles interpretavam do jeito deles. Eles não criam em coisas como ressurreição de mortos, por exemplo. Eles eram um tanto mais céticos. Eles eram uma casta um tanto mais elevada. Tanto é que os sacerdotes não saíam dos fariseus, que eram os religiosos. Os sacerdotes eram dos saduceus, que eram judeus religiosos, mas de um outro segmento. Então, para os saduceus que são intelectuais, para os saduceus que são poder político, porque os saduceus é que negociavam com Roma. Para colocar um sacerdote, já não era mais por uma questão de orientação divina, era um conchavo entre a Roma e os judeus, para que pudesse haver um caminhar junto, uma paz entre judeus e romanos. Os saduceus negociavam com os romanos, e os romanos é que autorizavam quem seria e quem não seria os sacerdotes. Então, quem eram os saduceus? Eles eram os políticos. Era o poder religioso e o poder político. Eu ia falar que é a bancada evangélica, mas eu não vou fazer isso. Enfim, eram esses caras que pensavam o seguinte: se o Messias vier, o Messias tem que ser um político. O Messias tem que vir, sentar, negociar com Roma, negociar a paz, estabelecer o reino, porque afinal de contas é por aqui que a gente vai. Esse é o nosso caminho. Ele não pode ser muito radical, ele não pode ser muito religioso, como são os fariseus. Ele tem que ser um dos nossos.
Há um terceiro grupo. Esse terceiro grupo eram os essênios. Os essênios também, eu estou falando de grupos, pense em igreja, pense em denominações. Todo mundo tem a mesma Bíblia, todo mundo cultua o mesmo Deus, todo mundo acredita quase nas mesmas coisas, mas cada um impõe do seu jeito. Os essênios era aquela galera que dizia o seguinte: vamos viver em santidade. Os essênios era o movimento de santidade radical. Nós não nos misturamos. Nós somos santos demais para estar nas sinagogas. Santos demais para estar no templo com os saduceus. Porque os saduceus coordenavam o templo, os fariseus coordenavam as sinagogas, e eles diziam: nós somos santos demais. Nós não fazemos parte disso. Eles eram radicais da moralidade. Então, Deus, se Jesus, ou melhor, se o Messias vier, o Messias será alguém que nem tocará direito o pé na terra. Se o Messias vier, jamais que ele vai sentar para tomar um café numa padaria profana, onde tem pessoas tomando cervejas profanas. Se o Messias vier, jamais alguém vai convidar ele para ir numa festa onde tem ladrões e ele vai entrar numa festa dessa. Porque reino de Deus tem a ver com a minha santidade, tem a ver com a santidade do reino. Então, se esse rei vier, ele não vai conversar. Por exemplo, se uma prostituta tocar nele, ela vai ser fulminada. Porque, afinal de contas, ele é santo. O Messias vem de um contexto de santidade. Então, quem é que os fariseus esperavam? Um religioso com roupa religiosa, com discurso religioso. Quem é que os saduceus esperavam? Um político, com roupa política e com discurso político. Quem é que os essênios esperavam? Esperavam um guru, um místico, um cara que fala assim coisas que ninguém entende muito bem, porque afinal de contas está num nível de santidade que ninguém consegue entender. Um cara que não se contamina, um cara que não usa roupas comuns, que não vai em lugar comuns, que não senta com gente comum, mas que do seu oráculo diz coisas inefáveis. Esse é o Messias para os essênios. E o quarto grupo, esse quarto grupo, os caras, como diz a molecada, é pouca treta. Eram os zelotes. Os zelotes eram os caras da espada. Os zelotes eram os caras que puxavam a espada e diziam: vamos para cima, companheiro. Os zelotes era a galera da mão armada, eram os black blocs. O negócio é o seguinte: se a gente ficar aqui nesse negócio de espiritualidade, Deus está com a gente para a gente descer a mão dos caras. Deus está com a gente, inclusive, alguns historiadores dizem que Barrabás era um zelote. Você percebe que Barrabás, ele é odiado por Roma, mas ele é amado pelos judeus? Porque a gente diz assim: o Barrabás, o povo soltou, mandou prender, mandou matar Jesus e aceitaram um ladrão. Essa é a nossa visão. Mas para eles, para muitos deles, o Barrabás é um herói. Barrabás é um herói, porque Barrabás é o cara que pagava de Robin Hood. Eu roubo dos pobres, ou eu roubo dos ricos, roubo os pobres, roubo rico, roubo todo mundo. Mas no discurso eu roubo dos ricos para dar para os pobres. Eu sou um contraventor contra Roma. Eu não respeito leis porque eu quero libertar a espada o povo de Israel. Logo, o Messias na cabeça dos zelotes podia ser Barrabás. O Messias na cabeça dos zelotes podia ser um camarada de espada em punho, dizendo: vamos para Paulista, porque a gente vai quebrar tudo. Vamos para Brasília e vamos exterminar. Pegaremos em armas se necessário for. Nem que tenhamos que vencer a corrupção com sangue derramado, nós vamos fazer isso, porque afinal de contas, Deus nos escolheu para fazer justiça, e essa justiça será feita nem que seja com sangue. Os zelotes eram uns extremistas da luta da mão armada.
Então entende que Jesus chega e ele encontra esse cenário. E é lógico que se Jesus chegasse hoje, não encontraria os mesmos nomes, mas encontraria a mesma coisa. As linhas de pensamento seriam muito semelhantes. Jesus está aqui, porque nós somos religiosos. Nós fazemos parte do reino, porque nós só cantamos canções sacras, os nossos instrumentos são sacros, e a gente também enche o sacro de todo mundo. Não, Jesus está com a gente, porque a gente tem o poder. Jesus está com a gente porque olha o tamanho da nossa bancada. Deus nos colocou em Brasília para ser uma voz profética, diriam os saduceus nos dias de hoje. Não, Deus está conosco porque nós somos incontamináveis. Nós não temos televisão, nós não usamos internet. Esse pastor aí de vocês joga futebol e até cita músicas profanas no púlpito. Já ouvi ele citando algumas vezes. Eu que não me misturo com gente assim porque eu sou santo, diriam os essênios. Deus está conosco lá na colina onde a gente se reúne e vê o mato acender enquanto a gente ora. Eu não sei para que serve mato acendendo, se é que acende, mas não sei para que serve. Não, porque nós somos santos e como nós somos aqui e tal, mas ninguém entende o que vocês dizem. Ninguém entende o que vocês falam, não há uma comunicação. Até porque o máximo que você consegue é olhar para a pessoa e dizer, seu pecador. Então, os essênios diriam, Deus está conosco. O reino de Deus vem por meio de nós. E os zelotes diriam, Deus está conosco, porque afinal de contas você viu a manifestação que nós fizemos. Você percebeu que nós estávamos lá nas manifestações e nós estávamos quebrando tudo porque nós queremos justiça e o reino de Deus vem através de justiça e quando se fala de justiça, não importa com quem que você se una, contanto que justiça seja feita. Aí Jesus vem. E com quem que Jesus concorda? Com ninguém. E o que Jesus diz? Jesus diz verdades que dizem para os fariseus, de alguma forma, não é assim, não tem nada a ver com isso. Aí os saduceus esfregam a mão e dizem, então, se não tem a ver com eles, é com a gente. Aí Jesus, na caminhada, no falar o sermão, ele faz com que os saduceus entendam que também não é assim. Não junte dinheiro aqui onde a traça, o ladrão pode roubar, e eles dizem, então, também não é do nosso jeito. Aí os essênios estão ouvindo, dizem, então, está vendo? Aí os fariseus pensam que são eles, não são, os saduceus também pensam que são eles, não são, então é a gente. E aí Jesus então começa a dizer coisas que vai contrário também aos essênios. E os zelotes dizem, está vendo? Ele é dos nossos. Depois que ele terminar o sermão, ele vai dizer, pessoal, peguem as suas faixas, suas bandeiras e vamos para Roma protestar. Aí Jesus diz um negócio meio estranho para os zelotes, diz, olha, se alguém quiser roubar a sua capa, dê também a sua mochila para ele. E se alguém te der um tapa numa face, ofereça a outra para ele. Aí os zelotes dizem, não pode ser o Messias. E aí então nós temos os 4 grupos que influenciam a sociedade, dizendo, ele não pode ser. Não aceito essa mensagem, porque ele não é um dos nossos. Quem é a audiência que ouve Jesus no Sermão do Monte? A audiência está aí no versículo de número 1, do capítulo de número 5, dê uma olhada aí. Vendo Jesus as multidões, subiu no monte e, como se assentasse, aproximaram-se deles os seus discípulos. Então é o seguinte, Jesus tem uma audiência primária e uma secundária. Quem é a primária? Os seus discípulos. O Sermão do Monte é uma mensagem para os discípulos. Mas a mensagem de Cristo não é uma mensagem codificada. Não é uma mensagem proibida. Então é uma mensagem que pode ser falada abertamente. Jesus certamente está vindo de um processo de mensagem para muitos, mas agora ele
assume uma postura para pregar uma mensagem de instrução para os seus discípulos. Então, o Sermão do Monte é uma mensagem para discípulos. E aqui eu quero abrir um espaço para dizer algo referente ao que eu falava no começo aqui, nos avisos. A igreja de Cristo precisa ouvir instrução. A igreja de Cristo não precisa de show. A igreja de Cristo não precisa de evento. A igreja de Cristo não precisa de palavra motivacional. Pastor, o senhor é contra a palavra motivacional? Eu não. Muito pelo contrário, eu sou um cara que muito positivo em relação aos meus filhos. Eu digo para eles, vocês são bons, vocês são bonitos, vocês são fortes, vocês são capazes e tal. Isso são palavras motivacionais. Eu só não acho que a Bíblia é um livro de palestra motivacional. Não acho. Não acho, não tenho, eu tenho certeza que não é. Então a igreja é um lugar de recebermos instruções da parte de Deus. Quando Jesus reúne os seus discípulos, é para dar orientação. Quando os seus discípulos vão para pregar o Evangelho. Mas quando os seus discípulos sentam-se ou ficam em pé diante de Jesus para ouvir, é para ouvir instrução. Então, se você pensa da seguinte forma: a minha igreja é chata, porque todo domingo que eu vou, é Bíblia, é cobrança, é responsabilidade, é caráter cristão, é conduta cristã, é esse tipo de coisa. Reclama com o dono. Porque quando Jesus senta com seus discípulos, é instrução. Você não vê Jesus sentado com os seus discípulos para falar para os caras do que eles podem receber, de quanto ele pode multiplicar os negócios do seu povo, de quanto eles podem ser prósperos e ricos. Jesus está sempre falando do reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Muito crente hoje se cansaria de andar com Jesus. Jesus parece só ter uma mensagem. É a mensagem do reino dos céus. É essa a mensagem de Jesus o tempo todo. Então Jesus reúne os seus discípulos. E quando os discípulos estão reunidos, para que é? Para ouvir instrução. Instrução do quê? Do reino dos céus. Ou do reino de Deus, que são expressões equivalentes. É para isso que a igreja se reúne. Então a gente se reúne aqui, domingo, nós adoramos a Deus, nós nos revemos, nós temos momentos agradáveis de comunhão, mas quando nós abrimos as Escrituras, das Escrituras devem vir para a gente orientação da parte de Deus. A palavra de Deus, como fez Esdras nas mensagens passadas, lê, explica e aplica as Escrituras para o povo. Lê, explica e aplica as Escrituras para o povo. Bom, Jesus prega então para os seus discípulos. O domingo, na reunião de domingo, na igreja, é uma reunião onde pode ter muitas pessoas não cristãs visitando-nos. E eles podem ouvir, porque o que Jesus diz, embora seja instrução para os seus discípulos, é palavra também para as pessoas que estão. Porque a reunião do domingo, a reunião da terça, é uma reunião dos discípulos de Cristo. Onde quem não é discípulo de Cristo, estando, ouve e é beneficiado e é abençoado pelo que ouve. Mas o que vai ser dito é instrução da parte de Deus. Como é que Jesus faz isso? Jesus faz isso de forma formal. Os rabinos, os mestres daquela época, eles eram cercados pelos seus discípulos. E havia várias formas de ensinar. Havia, por exemplo, a forma informal. Jesus ensinou várias vezes de forma informal. Como é que é isso? Vamos dar uma volta aí. Aí Jesus está andando e tal, aí pega talvez uma porção de semente na mão e andando, batendo um papo com os discípulos, joga uma porção de semente e diz: olha, o reino de Deus é comparado a um homem que lançou sementes. É uma forma informal. Jesus está num jantar e alguém diz: rapaz, ele aceita pecadores. E aí Jesus ali, entre um pão e outro, entre uma Coca-Cola e outra... Não, Jesus não tomava Coca-Cola, né, irmão? Não tinha Coca-Cola. Mas entre uma bebida e outra, Jesus diz assim:
Um pai tinha 2 filhos e conta uma história. Jesus está ensinando, mas é um ensinamento informal. Verdades profundas, mas informal, no bate-papo e tal. Porque doutrina, falar de doutrina, pregar Bíblia e falar de Escrituras, não é uma coisa só formal, no culto de ensinamento da igreja. Não. A gente deve tratar de doutrina cristã em qualquer lugar com sabedoria e sempre com a Bíblia na mão. Mas existe um momento de formalidade. O momento de formalidade é aquele momento, por exemplo, no nosso caso, o momento de formalidade é o momento do culto. Dentro do nosso modelo, eu falo, vocês escutam e tal, e perguntam depois. Nós temos reuniões, já tivemos reuniões aqui que são mais abertas, eu falo, vocês interrompem, perguntam e tal. Esses são momentos formais. Por que eu estou dizendo que esse é o momento formal? Porque assim como os rabinos da época, Jesus e Mateus faz isso propositalmente. Ele registra aqui, como se assentasse, ou sentando-se, aproximaram os discípulos. Isso significa, essa linguagem corporal indicava que agora era a hora de formalidade. O que nós vamos dizer aqui, ou estava apontando Jesus com sua atitude. O que nós vamos dizer aqui deve ser encarado como um ensino formal, para ser repetido tal qual será dito. Jesus, como um rabino, senta, e os discípulos, como discípulos, que era hábito de discípulos, de mestres naquela época, entendem que quando o mestre senta, reúne-se em volta dele e ouça. Se fosse nos dias de hoje, pegue a sua caneta, faça as suas anotações, porque agora ele vai ensinar de forma formal. Então Jesus, como um rabino, toma uma pedra talvez, ou se senta no gramado, e os seus discípulos em volta dele passam a ouvir tudo o que ele está dizendo. Você percebe que esse sermão, ele cria aqui uma divisão, e essa divisão deve ser interessante. Nós devemos atentar, ela é interessante, nós devemos atentar para ela. Versículo de número 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se dele os seus discípulos. Há 2 turmas aí. Há uma divisão estabelecida por Jesus. Multidões e discípulos. 2 grupos distintos. Multidões e discípulos. Na multidão está todo mundo. Na multidão está os confusos. Na multidão está aqueles que não acreditam muito. Na multidão estão os saduceus, na multidão estão os fariseus, na multidão estão os zelotes, na multidão estão os essênios. Na multidão estão aqueles que viram uma multidão e entraram e perguntaram: a promoção do quê? O que está acontecendo? Estão dando o quê? Estão entregando o quê? Então na multidão estão os curiosos, estão os desinteressados também. Eu vou vir para criticar. Na multidão estão os interessados, aqueles que dizem assim: pode ser que eu me torne um deles, deixa eu ouvir um pouco mais. Na multidão está todo mundo. Na multidão está quem não está disposto a obedecer. Na multidão está qualquer um. Mas os discípulos, quem são? Quem são os discípulos? Irmãos, eu passei boa parte dessa semana, e ontem eu estava conversando com o Gabriel, batendo um papo com o Gabriel, sabe aquele papo cabeça? Eu vim de Mogi com o Gabriel, só eu e ele no carro, a gente batendo um papo cabeça, conversando sobre isso, e eu meio que perguntando para ele: filho, como é que vai ser a igreja amanhã, cara? Não a comunidade cristã semear, a igreja de Cristo. Eu estava dizendo, se eu pudesse escolher, eu escolhia ser pastor em outra época. Irmãos, que tempo difícil. Que tempo difícil para ser pastor. Que tempo difícil. Um tempo onde a igreja é formada de multidão. E no passado se discutia se nós devemos evangelizar na África ou no Nordeste brasileiro.
Os jovens de 20 anos atrás discutiam se deveriam evangelizar no Nordeste brasileiro ou na África. Os jovens discutiam como fazer missão através da aliança universitária cristã ou se através de um outro segmento. E hoje, a discussão dos jovens nas redes sociais é se podem ou não podem ir no Lollapalooza. Que ponto nós chegamos? Que ponto nós chegamos? Nós chegamos em um ponto onde a multidão cobra que a igreja faça coisas que eles não se dispõem a fazer nunca. Todo cristão precisa entender que eu sou diferente da multidão. Multidão ouve e não obedece, multidão ouve e não pratica, multidão não se cobra, multidão não chama responsabilidade para si, multidão ouve, dá de ombro e diz, deve ser para os fariseus, isso aí que ele falou. É indireta para os saduceus. Discípulo ouve e diz, é para mim, sou eu, o que eu tenho que fazer? Jesus senta com os seus discípulos e diz assim, olha, é como se ele dissesse o que eu vou dizer agora para vocês. E ele termina dizendo, aqueles que ouvem estão construindo sobre a rocha, ouvem e praticam, estão construindo sobre a rocha. Algumas coisas deveriam preocupar mais o nosso coração, irmãos. E esse término da mensagem é um apelo, é um pedido de socorro. Não do pastor Fábio, o pastor Fábio vai bem, obrigado. Porque enquanto as pessoas acham, eu sempre digo isso para a Débora, enquanto as pessoas estão achando, eu estou indo. Pastor, eu acho que devia ser assim, vai achando aí, eu estou fazendo. Pastor, eu acho, continuo achando, eu estou fazendo. Eu estou fazendo, eu vou fazendo o que dá para fazer. Eu não tenho tempo para achar, irmão. Eu não tenho tempo para achar. Eu não tenho tempo para parar e ficar achando e tal. Vamos embora, vamos fazendo. O que dá para fazer? É isso que dá para fazer agora. É isso. Alguém disse, pastor, vamos socorrer ali? Dá para fazer? É isso que vamos fazer agora. Dá para socorrer ali? Vamos socorrer agora. Vamos fazendo. Mas não é para mim, não é para essa comunidade. Eu não tenho, irmãos, eu não tenho nenhuma preocupação no momento comigo, e eu não tenho nenhuma preocupação com essa comunidade. Mas eu estou muito preocupado com a igreja do futuro. Porque isso não é um problema da comunidade, ou na comunidade. Esse é um problema que eu vejo na igreja por onde eu passo. Há muita multidão e há poucos discípulos. Jesus não prega um sermão de mudança coletiva, de histeria coletiva. É um sermão que muda cada um individualmente, com o objetivo de que várias pessoas, mudadas individualmente, formem um corpo de pessoas que transformam o mundo. Não é um negócio de dizer assim, então, pronto, acabou, disse a mensagem aqui, a partir de hoje, vamos fazer uma campanha em seus passos que fariam Jesus. Vamos fazer uma campanha aqui de uma sociedade com propósito. Vamos fazer uma campanha aqui de pintar as casas dos vizinhos. Não, não é isso. Embora essas coisas sejam boas, e eu não tenho nada contra boas iniciativas. Mas a mensagem de Jesus, ela aponta para o indivíduo. E diz assim, cada um de vocês devem ser transformados dessa forma. Luz do mundo é cada um de vocês, sal da terra é cada um de vocês. E se nós tivermos um grupo onde cada um individualmente é luz, quando cada um resolver brilhar, nós vamos ofuscar o mundo. Se nós tivermos um grupo que individualmente cada um é sal da terra, quando eles se unirem no propósito, nós vamos salgar o mundo. Se nós temos um grupo onde cada indivíduo é alguém que se preocupa, que se compadece, que quer ver o evangelho avançando, que abraçou a causa do evangelho, quando eles se levantarem como igreja, serão vários indivíduos com a mesma direção, com a mesma força, com o mesmo poder.
Mas Jesus estabelece que existe multidão e que existe discípulos. Os discípulos, eles tomam uma decisão. Quem é o discípulo para Jesus? É o que tomou uma decisão. Eu vou te seguir. Aí Jesus diz, não é barato. Ele diz, eu vou te seguir. Jesus diz, não dá tempo de despedir de pai e mãe. Eu vou te seguir. Você vai perder a sua vida para ganhá-la. Eu vou te seguir. Vai ser difícil para você, as pessoas vão te chamar de lunático. Eu vou te seguir. Você vai entrar numa contramão do mundo. Eu vou te seguir. Você vai contra os valores deste mundo. Você vai contra os seus próprios desejos. Eu vou te seguir. Esse é o discípulo. E eu não tenho dúvida, irmãos, de que se a igreja brasileira for formada de discípulos, o mundo pode ser abalado.